A precariedade dos professores tem uma taxa que também sabemos acima da média nacional. Anda em 30%, se tivermos apenas em conta os professores contratados pelas escolas, se tivermos em conta, por exemplo, os professores contratados para trabalharem nas atividades de enriquecimento curricular, talvez seja o único setor do país em que 100% dos trabalhadores são contratados a prazo, muitos deles a recibo verde. O desemprego nos professores é elevado e este ano atinge mais 12 mil professores do que no ano passado e todos sabemos que se prepara uma violenta onda de despedimentos, se chamarmos assim, tecnicamente não serão, porque são professores contratados, para setembro, devido a medidas que estão a ser deliberadamente tomadas nesse sentido. Precariedade e desemprego são, pois, dois problemas nacionais que são gerais, mas contra os quais os professores têm responsabilidades acrescidas de lutar. Por um lado, pela situação concreta que vivemos no setor e pelo impacto social que isso tem. Por outro lado, pelas consequências desta situação, num país em que o abandono escolar e o excesso continuam a atingir as taxas que todos sabemos, num país que, apesar do silêncio do Governo e do Ministério da Educação, tem uma responsabilidade enorme de, em setembro, ter os alunos que estão já dentro do alargamento da escolaridade obrigatória a permanecerem no sistema no 10º ano e ainda estamos para ver o que é que está a ser feito no sentido de poder abranger todos os alunos que vão permanecer nas escolas. As medidas que se preparam são medidas conhecidas. Foram decididas pela e com a Troika e constam da estratégia orçamental do Governo e com elas, a partir daí, todas elas estão integradas no Orçamento do Estado para 2012. É o encerramento de escolas, são os mega-agrupamentos, é uma disparatada e perigosa revisão da estrutura curricular, são mais alunos por turma, é o encerramento de cursos no ensino superior, são os fortíssimos cortes na ciência e na investigação. As consequências são óbvias. Desemprego, cada vez mais desemprego, precariedades várias que serão instabilidade para todos, sejam professores contratados ou dos quadros. É um emprego e uma precariedade que podem ainda agravar-se se for aplicado, como pretende o Governo, o vergonhoso acordo que uniu o Governo, os patrões e a UGT e que agora, para além de pretenderem impô-lo aos trabalhadores portugueses, todos os do privado, também querem alargar ao público. Contra estas medidas, estou certo, os professores juntarão as suas forças, sejam muitas ou sejam poucas, e eu tenho a certeza que daremos o nosso melhor para que sejam as mais possíveis. Juntaremos as nossas forças às dos demais trabalhadores e todos juntos faremos da luta geral uma enorme luta. Mas se ainda restasse alguma dúvida quanto ao que pretende o Governo no futuro do emprego dos docentes, bastaria olhar para o projeto de diploma do novo regime de concursos para ficarmos a perceber tudo. Contratados, só se não resolverem a coisa de outra forma. Se descartáveis fossem os professores contratados, para este Governo estava chegada a hora de os deitar para o lixo. Este projeto de concursos aponta para um concurso de ingresso que se mantém apenas de 4 em 4 anos, tendo Nuno Crato aderido às ideias e à decisão e às opções de Lourdes Rodrigues. As necessidades temporárias pela primeira vez passarão a ser colmatadas por docentes dos quadros. Os candidatos serão opositores a um horário que tanto pode ter 21 horas como apenas 6 horas. São precisos 4 anos completos nos últimos 6 em horário anual e completo para ingressar na primeira prioridade. Mas, por outro lado, integra a primeira prioridade quem não se sujeitou ao concurso público e não trabalhou em escola pública. E eu diria, se o Ministério da Educação considera que a lógica a ter em conta é de que os contratos de associação dão resposta pública, então desafiamos o Ministério a levar essa lógica até ao fim e a ser coerente. Que então coloque em primeira prioridade os professores que estão nessas escolas, mas que o preenchimento dos lugares dessas escolas seja feito através do concurso público, a que todos os professores possam concorrer, independentemente de ser num colégio particular ou numa escola pública. E faça isso, porque isso não vai fazer. Porque isso vai dizer que o patrão tem o direito de escolher quem quer, mas depois quer que esse alguém que o patrão escolheu ultrapasse, porque aí sim vão ter os 4 anos completos, os que estão nas escolas públicas.
Eu até diria mais, corremos aqui o risco de o emprego nestes colégios privados se transformar num negócio, num sítio de negócio, onde se vendem lugares por 4 anos para passar à frente daqueles que de norte a sul do país e nas regiões, em horários incompletos, a irem trabalhar de escola em escola, chegam ao fim de 6 anos e não conseguiram de facto ter 4, podem até ter mais, mas não ter 4 anos em que, com horários completos e anuais, prefizeram o tempo que era exigido. Por outro lado, a Troika, aliás, a Bolsa, a pessoa anda a Troika por todo lado, a Bolsa, que agora se passa a chamar Reserva de Recrutamento, passa também a acabar em outubro, iniciando-se desde logo o processo de recrutamento de escola. Na contratação, através de escola, é verdade que lá puseram, e isto é novo, que a graduação profissional tem um peso de 50%, mas não é menos verdade que o diretor, através de uma entrevista, tem os outros 50% para poder tomar a decisão de quem lá quer. Continua também excluída da contratação geral a colocação de professores nos teitos, nas escolas com contrato de autonomia, e nós sabemos que o Governo quer generalizar esta contratualização. Continuam os docentes contratados profissionalizados sem direito a ganhar pelo índice do primeiro escalão da carreira, sendo mantidos no índice 151. Continuam a ser excluídos os professores com habilitação própria. Continua omissa qualquer referência à vinculação de docentes, o que é, para a FENPROF, absolutamente inaceitável, e posso dizer, sem qualquer dúvida, que nenhum diploma de concurso, por melhor que fosse, e não é o caso deste, que continua a omitir o regime de vinculação de professores contratados, jamais terá, da parte da FENPROF, qualquer tipo de acordo que possa legitimar a sua aprovação. Dizer que no dia 17, faz hoje uma semana, nós reunimos com o Secretário de Estado da Administração Pública, nós, os sindicatos da Administração Pública, e este Secretário de Estado insistiu na necessidade de uniformizar o regime de contrato de trabalho para funções públicas, segundo ele, é o Código de Trabalho dos Funcionários Públicos, com o Código de Trabalho do setor privado. Mas, e perguntamos nós, uniformizar em quê? Só no que é negativo? Então desafiamos o Governo e o Ministério das Finanças, se querem uniformizar os Códigos de Trabalho do Público e do Privado, que comecem logo por 3 medidas. Que uniformizem no pagamento dos salários e paguem o salário dos funcionários na íntegra, sem o roubo que estão a fazer há um ano. Que uniformizem no pagamento dos subsídios de Natal e de férias e não os roubem aos funcionários públicos como fazem no setor privado. E, por fim, que uniformizem nas regras de integração nos quadros e não mantenham os trabalhadores da administração pública durante 5, 10, 15, 20, 25, se for preciso, os 40 anos do ativo, contratados a prazo, sem haver qualquer mecanismo para que possam integrar nos quadros. Fica o desafio. Que venham com as outras medidas dizer que querem uniformizar, mas sejam coerentes e então uniformizem em tudo, não apenas no que é negativo e no que lhes interessa. Mas se as regras do concurso são importantes, se forem melhores, tanto melhor, se forem piores, temos que lutar mais. Tão ou mais importante é a realização este ano do concurso, este ano em 2012. Eu recordo que houve um compromisso do governo anterior de realização do concurso em 2011, que depois não quis, adiou, porque entretanto também caiu o governo, e que se calhar nem para 2013 eles querem fazê-lo, porque segundo dizem os concursos estão congelados. Nós desafiamos a fazer este ano, por razões que têm a ver com a entrada nos quadros, mas também com a mobilidade dos professores. Lembrando que no último concurso em 2009, praticamente não houve vagas. Entraram nos quadros 396 professores. E milhares de professores dos quadros, pela divisão que a carreira tinha na altura, foram impedidos de poder concorrer e ter mobilidade. E, portanto, a realização este ano de um concurso é tão ou mais importante que a aprovação de novas regras, mas mais do que isso, de um concurso que tenha vagas e não de um concurso de brincar, de fingir, como fez a Lourdes Rodrigues em 2009. Dos governantes, exige-se que sejam sérios, rigorosos, respeitadores. E aquilo que nós temos
Hoje, na governação, não é nada disso. Roubar a quem trabalha parece ser a palavra de ordem do Governo e do Presidente da República, que dá cobertura a todas as malfeitorias cometidas. Estamos hoje aqui em protesto, em denúncia, em exigência, em defesa da dignidade de ser professor, de ser trabalhador, em defesa do emprego com direitos, em defesa da escola pública, em defesa do futuro. Estamos aqui hoje e permaneceremos até às 15 horas da manhã, nestas 24 horas de vigília, mas voltaremos. Voltaremos porque não nos resignamos. Voltaremos porque não nos calamos e porque não calamos a indignação e a revolta. Não nos cansamos de lutar e de puxar outros para que lutem connosco. Hoje, mais do que nunca, é isso que os trabalhadores esperam dos seus sindicatos. Daqueles sindicatos que não se movem nos corredores do poder, que não se acomodam às cadeiras das suas sedes, daqueles sindicatos que, como nós, vão para o terreno, vão para as escolas, vão para o debate, vão para a mobilização e vão para a luta, porque a luta hoje é mais inevitável do que nunca. O ataque, camaradas, o ataque pode ser e é violento, mas por isso mesmo, em vez de desistirmos, em vez de esperarmos sempre o melhor momento para fazer a luta, porque esse há de sempre ser o que vem a seguir, bom, em vez disso, façamos das tripas coração e vamos à luta. Vamos ganhar os que ainda não estão ganhos e respondamos à violência do ataque que é feito com a mesma convicção com que Bertolt Brecht escreveu. Do rio que tudo arrasta, diz-se que é violento, mas ninguém chama violentas às margens que o comprimem. Ajudemos, amigos e camaradas, a engrossar o caudal de um rio de esperança que desagua no mar chamado futuro. Lutemos por esse futuro. Sejamos os seus construtores. Por parte da FENPROF, outra coisa não devem esperar aqueles que comprimem os professores e, em geral, os trabalhadores portugueses. Vivam os professores em luta, vivam os trabalhadores portugueses, a luta continua nas escolas e na rua. A luta continua nas escolas e na rua.